Olá novamente. Vamos dar continuidade, ao estudo de soma de vetores. Na aula passada a gente apresentou as propriedades, mas nessa aula o nosso objetivo vai ser justificá-las ou demonstrá-las, certo? Então, a primeira propriedade foi a associativa. Como é que eu consigo demonstrar essa propriedade? A princípio, eu vou fazer um desenho aqui, semelhante ao que a gente fez anteriormente, no vídeo anterior. Então, você tem o vetor U, eu vou ligar junto com o vetor V, e vou ligar com o vetor W. E cada extremidade eu vou dar pontos. Aqui vai ser A, aqui vai ser B, aqui vai ser C e aqui vai ser D. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar AB mais, que o AB é um representante do vetor U. Eu vou somar com o BC, que é um representante do vetor V, e posteriormente eu vou somar com quem? Vou somar com o W, que ele tem CD. Quando a gente está trabalhando com soma de vetores e a gente tem os pontos, você já deve ter percebido que, olha, quando eu tiver dois semelhantes, eu posso, vamos dizer assim, anulá-los, e ficar só com as extremidades, ou seja, vou ficar com AC. Agora, quando eu somo AC junto com CD, eu faço o mesmo procedimento. Eu anulo o C. Na prática é basicamente isso. Mais à frente a gente justifica por que esse procedimento. Logo, a gente vai ter AD. E AD vai ser exatamente o vetor soma, que vai de A até D. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que nesse segundo lado da igualdade. Eu vou pegar o U, que é o AB, e vou somar o BC mais o CD. Nessa ordem. Primeiro, eu vou resolver os parênteses, Então, usando a mesma justificativa, o C ele vai se anular. Então, eu vou ter BD nesse lado, mais o AB. Então, quando eu somar esses dois, eu vou ter exatamente quem? O AD. Perceba que foi o mesmo resultado nesse primeiro caso. Então, a gente sabe que, como deu o mesmo resultado, então é a mesma coisa. Logo, tanto faz somar U mais V e posteriormente W, ou eu tomo U, somo primeiro V e W, e do resultado eu somo com U. Tá certo? Então, essa aqui é a justificativa demonstração dessa primeira propriedade. Dessa segunda propriedade, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou novamente desenhar, certo? Eu vou imaginar que esse é um vetor U. Eu vou imaginar que esse aqui é um vetor V. Esse ponto em comum eu vou chamar de A. Esse ponto eu vou chamar de B. E esse ponto eu vou chamar de C. O que a gente tem aqui? Nesse primeiro caso, eu tenho o AB mais o AC. Qual é o problema que a gente tem aí? O problema que a gente tem aí é porque não tem um valor, Eu não posso anular, vamos dizer, o A. Porque para anular eu tenho que pegar a extremidade desse com o início desse. E não os dois estando na extremidade. Mas o que eu posso fazer? No meu desenho eu posso desenhar um paralelogramo de maneira tal que eu tenho um representante aqui, olha. Vou chamar esse ponto aqui de D. Então, nesse caso, quem é o BD? BD é o mesmo vetor V. Então, eu tenho que assim, AB mais o vetor V. Eu posso ter como representante o B e o D. E olha o resultado, a gente vai ter o AD, que é esse vetor. Agora, eu vou fazer o seguinte, isso aqui é a soma, que foi U mais V. Então, tenho U mais V. Eu vou fazer a mesma coisa por esse outro lado. Eu vou pegar agora V mais U. V mais U pode ser AC
C mais AB. Né? Só que o AB, ele é o mesmo vetor, ele tem o mesmo representante CD, né? Então posso substituir AC mais CD. Dessa maneira, esses termos, como um está na extremidade de um e o outro está no início do segundo, então eu tenho exatamente a D também. Então, devido a essa igualdade, a gente considera que U mais V é igual a V mais U, tá certo? Então, essa foi a segunda propriedade. A terceira propriedade é do elemento neutro. Como é que eu posso demonstrar ela? Bom, eu tenho aqui um vetor U, que inicia em A e termina em B. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas na primeira aula a gente disse que o vetor, um vetor nulo, ele pode ser representado por um segmento que inicia e termina no mesmo lugar. Ou seja, eu posso fazer assim, olha, AB, que é o vetor U, vou fazer assim, U mais o vetor nulo. É igual a quem? U é AB mais o vetor nulo, ele pode ser BB. Ele inicia em B e termina em B. Então, quando eu somo esses dois, o que é que a gente tem? A gente tem AB, né? Que é exatamente igual ao vetor U. E se você quiser trocar a ordem, ou seja, o vetor nulo mais o vetor U, que é igual ao, no caso, o vetor nulo mais U, que é igual ao vetor nulo mais AB, e o vetor nulo ele tem o seguinte representante, AA. Então, AA mais AB, esse se anula, e novamente a gente vai ter AB, que isso aqui é igual a quem? É igual a U, certo? Então, essa é a demonstração da propriedade 3. Quando você soma o vetor nulo a qualquer outro vetor, continua sendo esse qualquer outro vetor. Sobre a propriedade 4, eu vou deixar como exercício para vocês, tá certo? É bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Agora, aí o detalhe que você vai lembrar para resolver esse problema é que o AB, sendo igual ao vetor U, o vetor menos AB é quem? A gente já viu isso, inclusive, no exercício. É menos U, que é a mesma coisa de BA, tá certo? Então, você vai usar essa lógica para resolver esse probleminha. Ok, então algumas observações importantes sobre as propriedades que a gente demonstrou aqui. Primeiro, a propriedade associativa, né? Ela nos desobriga a usar o parente nas expressões como U mais V mais W, ou seja, do lugar de eu fazer U mais V depois W, ou fazer V mais W mais U, eu posso simplesmente usar essa notação, U mais V mais W, que eu vou ter o mesmo resultado. Né? Então, essa é a primeira vantagem que a gente ganha. E, deixa eu ver, no final, né, a propriedade comutativa também nos dá a oportunidade, nos dá a liberdade de escolha na ordem das parcelas que a gente quer somar. Se eu quiser somar primeiro U com W e depois somar com V, eu posso, né, porque eu posso comutar esses dois aqui. Ou se eu quiser V mais U, enfim, qualquer ordem que você quiser, as propriedades elas lhe asseguram que não vai ter problema nenhum. Outra observação interessante, né? Considerando a situação abaixo, em que o ABC é um paralelogramo e U é igual a B e V é igual a D, essa diagonal AC, como vimos, ela está associada à soma de U com V. Aí alguém pode perguntar, e essa outra diagonal aqui, olha? Essa diagonal, criei o paralelogramo, eu sei que essa diagonal é o mais V, a dúvida é essa outra diagonal. Eu acabei dando já o spoiler, né? Mas pensem comigo. Eu sei que esse vetor aqui é V. Ele está apontando para esse lado. Mas se eu pegar o lado oposto, se eu pegar um lado oposto aqui, olha o que acontece. Né? Eu inicio o início dele junto com o fim. Então, a gente vai ter esse vetor aqui.
né? Então, eu tenho menos V mais U. Pela propriedade de comutatividade, eu posso dizer que é U menos V, tá certo? Então, é o que está dizendo o enunciado aqui, tem essa justificativa que eu acabei de comentar, tá certo? Tentem entender isso que está escrito aí. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente volta com alguns exercícios. Bons estudos e no que precisar podem contar comigo.